Algumas pessoas enxergam Jesus meramente como um homem ou um notável professor. Contudo, sua singularidade transcende, de acordo com as Escrituras Sagradas. Jesus não era apenas um ser espiritual durante sua permanência na Terra. Era simultaneamente o Filho de Deus e Deus encarnado. Veremos 40 fatos fascinantes sobre Jesus. Iniciemos com o íntimo amigo de Jesus, João. Antes de atender ao chamado de Jesus para segui-lo, João trilhava uma carreira bem-sucedida como pescador, envolvendo-se tanto no atacado quanto no varejo da indústria pesqueira. Sua influência alcançava Jerusalém, onde provavelmente ele mantinha um negócio de varejo, comercializando os peixes pescados na Galileia. Essa dualidade o destacava, transitando entre o cenário rural do norte e a movimentada Jerusalém do sul. Não era apenas a relação de parentesco que aproximava João de Jesus, mas também sua participação em um círculo íntimo com Tiago e Pedro. Na crucificação, Jesus confiou a João a cuidados de sua mãe, demonstrando a proximidade profunda. João, porém, não se refere a si mesmo pelo nome, mas como o discípulo amado, desviando a atenção de sua pessoa. Este discípulo, sentado ao lado de Jesus na última ceia, durante a festa da Páscoa, compartilhou um momento de transformação de vida com seu amigo mais próximo. João, não apenas o discípulo mais próximo de Jesus, mas também o último dos apóstolos originais, a testemunhar os eventos da vida de Jesus, compôs seu evangelho na maturidade, refletindo sobre a jornada extraordinária com uma sabedoria singular. Em segundo lugar, é intrigante observar que Jesus não deixou nenhum registro escrito na Bíblia. Não há um livro diretamente escrito por ele, mesmo considerando que mais de 1/3 das páginas dos evangelhos se dedicam à narrativa de sua morte. Apesar disso, uma parcela significativa das profecias do Antigo Testamento gira em torno de Cristo, e o livro do Apocalipse, revelador sobre Jesus Cristo, foi escrito por João em Patmos. É crucial esclarecer que a ausência de textos escritos por Jesus não implica em falta de habilidade. Ele demonstrou a capacidade de ler e escrever, como evidenciado quando, numa sinagoga em Nazaré, desenrolou um pergaminho do profeta Isaías e leu um trecho, conforme registrado na história da mulher pega em adultério. Além disso, há relatos de Jesus escrevendo no chão. Embora ele possuísse a habilidade, a razão pela qual Jesus não deixou um registro sistemático de seus ensinamentos ou pensamentos íntimos permanece um mistério. A certeza reside apenas na possibilidade de que, se desejassem, Jesus poderia ter transmitido suas palavras por meio de cartas ou livros. Em terceiro lugar, é notável que entre os 12 discípulos de Jesus, alguns eram seus próprios familiares. Surpreendentemente, pelo menos 5 e possivelmente até 7 dos 12 discípulos eram parentes de Jesus. No entanto, seus próprios irmãos mantiveram ceticismo até depois da ressurreição. Foi somente nesse momento que Tiago e Judas não apenas se tornaram crentes, mas também contribuíram escrevendo 2 dos livros do Novo Testamento. A quarta observação nos remete ao momento em que Jesus recebeu seu nome de um anjo. Quando o anjo se aproximou, proferiu saudações a Maria, dizendo: "Agraciada, o Senhor está contigo." Maria, inicialmente perplexa, ponderou sobre a natureza dessa saudação. O anjo tranquilizou-a, dizendo: "Não tenha medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus." Lucas capítulo 1. Quanto ao quinto ponto, o número de magos que visitaram Jesus permanece desconhecido. Embora a tradição tenha popularizado a imagem de 3 reis magos nos presépios de Natal, baseando-se nos 3 presentes oferecidos, ouro, incenso e mirra, as Sagradas Escrituras não especificam o número exato dos sábios do Oriente que viajaram para prestar homenagem ao recém-nascido rei.
No sexto ponto, os evangelhos revelam que Jesus tinha vários meio-irmãos. Em Mateus capítulo 12, versículo 46, enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos aguardavam do lado de fora, desejando falar com ele. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Quanto ao sétimo ponto, Belém, cujo significado é casa do pão, é o local mencionado nas Escrituras como o local de nascimento de Jesus. A importância dos nomes Bet, casa, e Lehem, pão, em hebraico, não pode ser ignorada. Além da profecia de Miqueias sobre o nascimento do Messias em Belém, Jesus mesmo se referiu como o pão da vida, destacando seu papel espiritual. No oitavo ponto, Lucas nos proporciona a única visão de Jesus na adolescência. Durante a caravana de retorno da Páscoa em Jerusalém, José e Maria se separaram de Jesus, descobrindo posteriormente que ele estava desaparecido. O reencontro, 3 dias depois, revelou Jesus no pátio do templo, impressionando os professores com sua inteligência e compreensão. Diante da angústia de Maria, Jesus respondeu. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículos de 46 a 49. No 9º ponto, é revelado que Jesus cresceu como carpinteiro, assim como seu pai adotivo, José, que era conhecido pelo mesmo ofício. A multidão em sua cidade natal o identificava como o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Marcos capítulo 6, versículo 3. A desaprovação de seus conterrâneos os cegava para o fato de que Jesus fora ungido por Deus como o Messias. O Evangelho também destaca a carpintaria em Mateus 13, versículos 54 e 55, descrevendo como, ao ensinar na sinagoga de sua cidade, as pessoas ficaram surpresas com a sabedoria e poderes miraculosos de Jesus, perguntando, Não é este o filho do carpinteiro? Não é sua mãe chamada Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O 10º ponto aborda a possível aparência comum de Jesus. Embora tenhamos poucas informações sobre sua aparência física, Isaías 53, versículo 2, profetiza que ele não teria uma aparência extraordinária, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quando Judas traiu Jesus, ele foi obrigado a beijá-lo para identificá-lo às autoridades. Após a ressurreição, Maria Madalena, ao confundi-lo com o jardineiro, destacou a possível simplicidade de sua aparência. Mesmo Pedro, João e seus próprios irmãos Tiago e Judas, que passaram 3 anos com ele, não oferecem detalhes sobre seus atributos físicos nos textos do Novo Testamento. No 11º ponto, destaca-se o primeiro milagre de Jesus, realizado durante um casamento em Caná da Galileia. Nesse evento marcante, Jesus transformou água em vinho, evidenciando sua autoridade sobrenatural sobre as forças físicas. Este milagre simbolizou o início de seu ministério público. Convidado com sua mãe e discípulos para a celebração, Jesus foi informado por sua mãe de que o vinho havia acabado. Diante da situação embaraçosa, Maria confiava que Jesus resolveria o problema. Ele instruiu os servos a encherem 6 potes de pedra com água, retirarem um pouco e levarem ao chefe dos garçons. Este, surpreendido pela qualidade do vinho, testemunhou um milagre transformador que revelou a mudança na vida das pessoas quando acreditam em Jesus e obedecem à sua palavra. Esse foi o primeiro dos milagres, ou sinais como João os refere.
No 12º ponto, o destaque recai sobre o último livro e versículo da Bíblia, em Apocalipse 22, versículo 21, que enfoca a graça do Senhor Jesus Cristo. Este versículo conclui a narrativa da revelação, expressando a esperança de João de que a graça de Jesus Cristo alcance todos os santos, os crentes separados para Deus. O 13º ponto menciona o início do ministério de Jesus por volta dos 30 anos, um momento crucial segundo Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesus, como era esperado, sendo considerado o filho de José, iniciou seu ministério por volta dessa idade. Curiosamente, essa era a idade estabelecida em Números 4 para assumir o cargo de sacerdote. Esse marco não implica que todos devam esperar uma determinada idade para começar a ministrar. No 14º ponto, é provável que Jesus fosse versado em diversos idiomas. O aramaico era a principal língua falada pelos judeus na Palestina do século I. Como qualquer judeu, Jesus teria estudado a Torá em hebraico. Além disso, ele entendia grego, e é provável que tenha se comunicado em grego com o centurião e Pilatos. Apesar de os romanos falarem latim, teriam utilizado o grego para se comunicar com os judeus helenizados na Palestina do primeiro século. No 15º ponto, destaca-se a necessidade de solidão de Jesus para orar e se renovar. Embora seu ministério fosse amplamente público, Jesus construiu uma prática deliberada de passar tempo em solidão e oração. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 11 a 14, relata que após enfrentar controvérsias com os fariseus e saduceus, Jesus passou uma noite inteira em oração antes de escolher seus 12 discípulos, a quem também chamou de apóstolos. No 16º ponto, a questão de parentes de Jesus ainda estarem vivos hoje é levantada. A maioria dos estudiosos concorda que Jesus não teve filhos, o que torna improvável a continuidade de sua linhagem por meio de descendentes diretos. Contudo, considerando que ele tinha irmãos e irmãs, como mencionado no Evangelho de Mateus, é possível que o DNA deles ainda esteja presente em algumas pessoas nos dias de hoje. No 17º ponto, é enfatizado que Jesus demonstrava emoção, algo muitas vezes omitido em representações contemporâneas. Diferentemente de imagens que o retratam como impassível e sobrenatural, os evangelhos revelam um Salvador apaixonado. Um exemplo notável ocorre em Mateus 21, versículos 12 e 13, quando Jesus expõe sua indignação no templo, transformado em um local de materialismo e comercialismo em vez de adoração a Deus. Jesus expressa claramente sua emoção diante dessa distorção espiritual. No 18º ponto, destaca-se que Jesus está entre apenas 3 pessoas na Bíblia que jejuaram por 40 dias. Moisés, Elias e Jesus são os únicos mencionados. O jejum de Jesus no deserto, registrado em Mateus capítulo 4, é marcado pela tentação de Satanás. Após 40 dias sem comida, Jesus é tentado pelo diabo a transformar pedras em pão, mas ele responde citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, afirmando que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No 19º ponto, destaca-se que Jesus citou o livro de Deuteronômio ao diabo durante as tentações no deserto. Em cada tentação, Jesus responde com uma passagem desse livro. Quando Satanás tenta Jesus a provar sua singularidade, Jesus cita Deuteronômio 6, versículo 16, afirmando que não se deve tentar o Senhor, seu Deus. Em resposta à oferta de Satanás de todo o mundo em troca de adoração, Jesus novamente responde citando Deuteronômio 6, versículo 13, afirmando que se deve adorar apenas ao Senhor, seu Deus. Essas citações demonstram a profunda conexão de Jesus com as Escrituras e sua resistência às tentações por meio da palavra de Deus. No 20º ponto, destaca-se a aparência terrível de Jesus na cruz, detalhada nas palavras proféticas de Isaías 52, versículo 14.
Descreve-se sua aparência como desfigurada além de qualquer homem, resultado da crueldade desumana que sofreu. Os evangelhos corroboram essa descrição, mostrando que ele foi cuspido, esbofeteado e zombado de maneira brutal. No 21º ponto, aborda-se o fato de Jesus beber vinho. O primeiro milagre de Cristo, ao transformar água em vinho no casamento de Caná, provavelmente envolveu uma bebida fermentada. Casamentos judaicos tradicionais incluíam o serviço de vinho fermentado. O termo grego usado em João capítulo 2, versículo 10, mefuel, significa estar bêbado ou intoxicado. O testemunho do anfitrião da festa indica que o vinho que Jesus fez tinha a capacidade de intoxicar. 22º ponto. Jesus realizou a ressurreição de 3 pessoas dentre os mortos, um ato milagroso de grande impacto registrado nos evangelhos. O primeiro relato ocorre na cidade de Naim, na Galileia, onde Jesus encontra o cortejo fúnebre do único filho de uma viúva. Com compaixão, Jesus pede à viúva que pare de chorar e, em seguida, ordena ao filho falecido que se levante. O jovem ressuscita instantaneamente, causando temor e admiração na multidão, marcando o primeiro relato de ressurreição nos evangelhos de Lucas. O segundo episódio envolve a filha de Jairo, um líder da sinagoga. Mesmo diante da notícia devastadora de que sua filha não estava mais viva, Jesus encoraja Jairo a agir com fé. Chegando à casa de Jairo, Jesus restaura a vida da menina que estava apenas dormindo. Este evento reforça a capacidade de Jesus de trazer vida mesmo diante da morte aparente. O terceiro relato é a ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Após receber a notícia da doença de Lázaro, Jesus permanece por alguns dias antes de decidir ir a Betânia. Ao chegar, ele é informado de que Lázaro já havia falecido e estava no túmulo há 4 dias. Jesus afirma ser a ressurreição e a vida, chamando Lázaro para fora do túmulo, demonstrando seu poder sobre a morte e cumprindo mais uma ressurreição milagrosa. 23º ponto. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio, conforme indicado pelos evangelhos. Ele participou de pelo menos 3 festas da Páscoa durante esse período, conforme mencionado em João capítulo 2, versículo 13, João 6, versículo 4, e durante o tempo de sua crucificação. Embora sua missão tenha continuado por pelo menos 2 anos, é possível que tenha havido outras celebrações da Páscoa não mencionadas nas Escrituras. Especialistas estimam que a missão de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio, um tempo relativamente curto para a transformação que teve no mundo. 24º ponto. Deus falou audivelmente com Jesus em 3 ocasiões distintas no Novo Testamento. A primeira foi durante o batismo de Jesus, quando uma voz do céu declarou que ele era o Filho amado em quem Deus estava satisfeito. A segunda foi na Transfiguração, quando uma voz da nuvem confirmou que Jesus era o Filho amado de Deus. E a terceira vez foi antes da crucificação, quando Jesus expressou sua angústia, e uma voz do céu respondeu, indicando que Deus já havia glorificado e continuaria a glorificar seu nome. 25º ponto. Apenas um milagre está registrado em todos os 4 evangelhos, a alimentação dos 5.000. Este evento milagroso destaca-se por sua inclusão nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Durante essa situação desafiadora, em que havia uma multidão faminta e limitados recursos alimentares, Jesus abençoou 5 pães e 2 peixes, alimentando miraculosamente os 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os discípulos distribuíram a comida e sobraram 12 cestos cheios de pedaços quebrados. 26º ponto. Jesus estava sob extremo estresse antes da crucificação. No jardim de Getsêmani, antes de ser crucificado, Jesus enfrentou uma agonia profunda, descrita como profundamente angustiado e angustiado, quase ao ponto da morte. Ele orou intensamente e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão, um fenômeno conhecido como hematidrose.
27º ponto. Maria esteve presente no nascimento e na morte de Cristo. Maria, a mãe de Jesus, testemunhou tanto o nascimento quanto a morte de seu filho. Durante a crucificação, Jesus expressou preocupação com o cuidado de sua mãe, instruindo João, o discípulo amado, a cuidar dela. Isso destaca a importância da presença de Maria em momentos cruciais da vida de Jesus. 28º ponto. Uma placa foi colocada na cruz explicando o crime de Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, uma inscrição foi feita para explicar as acusações contra Jesus. João complementa, informando que o lugar onde Jesus foi crucificado estava próximo à cidade e que a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. A abreviação INRI, Jesus Nazarenos, Rex Iudaiorum, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, é derivada das primeiras letras da inscrição latina. 29º ponto. A crucificação não era rara em Roma. Os romanos utilizavam a crucificação como meio de intimidação para manter seu poder. Se houvesse qualquer indício de rebelião ou desafio às autoridades romanas, os perpetradores eram açoitados e crucificados como um aviso à população. Milhares de pessoas foram crucificadas em Roma como resultado desse método de controle. 30º ponto. O local onde Jesus seria sepultado foi profetizado. Mateus relata que, após a morte de Jesus, José de Arimateia, um discípulo, pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o sepultou em seu próprio túmulo novo. Isso cumpriu a profecia de Isaías 53, versículo 9, que predisse que o túmulo de Jesus seria atribuído aos ímpios, mas ele acabaria sendo com um homem rico em sua morte, indicando um túmulo nobre e apropriado para a sepultura de Jesus. 31º ponto. O túmulo de Jesus era triplo protegido. Os romanos estavam preocupados com o possível roubo do corpo de Jesus pelos seguidores, pois ele havia prometido ressuscitar em 3 dias. Para garantir a segurança, 3 salvaguardas distintas foram implementadas. Uma grande pedra que bloqueava a entrada do túmulo, uma guarda posicionada em frente ao túmulo, não está claro se eram romanos ou policiais do templo judaico, e um selo romano, indicando a propriedade de Roma, e ameaçando consequências severas para quem quebrasse o selo. 32º ponto. A ressurreição de Jesus foi física. Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição e mostrou-lhes as marcas nas mãos e nos pés, enfatizando que ele ressuscitou em um corpo físico. Ele também comeu peixe grelhado na presença deles para demonstrar que não era um espírito, mas tinha carne e ossos. 33º ponto. Uma profecia foi dita a Jesus quando criança. Durante a apresentação de Jesus no templo, um homem idoso chamado Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou sobre o destino de Jesus. Ele previu que Jesus seria uma causa de queda e ascensão em Israel, um sinal falado contra, e que uma espada perfuraria a alma de Maria. Essa profecia se cumpriu quando Maria testemunhou a crucificação de seu filho. 34º ponto. O Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos e seguidores 12 vezes. O Novo Testamento registra 12 aparições de Jesus após sua ressurreição, incluindo encontros com Maria Madalena, Pedro, os viajantes na estrada, os discípulos sem Tomé, os discípulos incluindo Tomé, os discípulos enquanto pescavam, os discípulos na montanha, uma multidão de 500 pessoas, aqueles presentes em sua ascensão e outros. 35º ponto. Jesus ordena que sejamos suas testemunhas. As últimas palavras registradas no Evangelho de Mateus são conhecidas como a Grande Comissão. Nelas, Jesus entrega à Igreja a tarefa de espalhar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo o que ele ordenou. Antes de ascender ao céu, Jesus expressa uma mensagem semelhante aos discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8, dizendo que eles receberão poder com a descida do Espírito Santo e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
37º ponto. João Batista era primo de segundo grau de Jesus. Maria e Isabel, as mães de Jesus e João Batista, eram primas, tornando Jesus e João primos de segundo grau. O anjo Gabriel também anunciou o nascimento de João para seu pai Zacarias, que era um sacerdote. 38º ponto. O número 40 ocorre várias vezes na vida de Jesus. Jesus jejuou no deserto por 40 dias, pregou por cerca de 40 meses, e houve um intervalo de 40 dias entre a ascensão de Jesus e sua ressurreição. 39º ponto. O profeta Miqueias previu que o Messias nasceria em Belém. Miqueias, um dos 12 profetas menores, profetizou que o Messias nasceria em Belém. O livro de Mateus confirma essa profecia quando relata que Jesus nasceu em Belém. Último ponto. Sua concepção foi o cumprimento da profecia de Isaías. A profecia de Isaías, registrada em Isaías 7, versículo 14, afirmava que uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel. O livro de Mateus confirma o cumprimento dessa profecia por meio do nascimento de Jesus. Na conclusão deste relato fascinante sobre a vida de Jesus, somos lembrados de como cada detalhe, cada profecia cumprida e cada milagre realizado se entrelaçam para formar a história incrível do Filho de Deus. Dos dias humildes em Belém à gloriosa ressurreição em Jerusalém, a vida de Jesus transcende o tempo, oferecendo-nos esperança e redenção. Que ao explorarmos esses 40 aspectos, possamos apreciar mais profundamente o significado de sua vida e a mensagem eterna que ele trouxe ao mundo. Que essa jornada nos inspire a refletir sobre o chamado de Jesus para sermos suas testemunhas, compartilhando a luz e o amor que ele trouxe a cada coração. Que a mensagem do Evangelho continue a ecoar, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.